dentro do possível. Deputado, vamos agora, deputado, chega cá, Roberto. Bom, todos aqui têm absoluta consciência das repercussões que essa decisão preliminar, quero enfatizar isso, do Conselho tem para o próprio Parlamento e para as instituições republicanas em geral. Segundo ponto, importante destacar, o advogado a quem respeito, admiro, conheço bastante tempo, que vem familiarmente de uma vida parlamentar, ele acabou confundindo um pouco um tribunal de justiça com o Conselho de Ética. Se levarmos ao extremo a sua argumentação de defesa, vamos fechar o Conselho, porque ele disse que na representação do pessoal na rede não há prova. Isso é a justiça que tem que julgar e condenar. Pois olha, não há a menor necessidade de ter prova, porque o Conselho de Ética, como alguns já destacaram aqui, ele existe, como está escrito no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar, para abrir instrução processual em função de evidências robustas, admitida o conteúdo, a justa causa da representação, que é rigorosamente o caso. Então não precisa ter a prova para finalizar com a condenação. Aliás, nenhuma condenação agora, mesmo em voto separado, que já me cochicharam aqui até que teria, é cabível, porque tem a instrução probatória, tem a dilação processual toda, tem as testemunhas, tem a palavra que esperamos com muita ênfase do próprio deputado Eduardo Cunha, que aqui ainda não compareceu. Então é da competência do Conselho, está escrito no capítulo 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, instaurar procedimento disciplinar e realizar todos os atos que permitam a instrução, inclusive produzindo diligências, etc. Uma outra afirmação controversa do deputado Nobre: ninguém é obrigado a declarar valores colocados em trust, dos quais é usufrutuário. Epa, isso é controverso. Isso tem que ser discutido, inclusive, no âmbito dessa representação, porque o ato normativo do Banco Central sobre o censo de capitais brasileiros no exterior obriga a declaração de recursos lá fora acima de $100 mil. Mas a Lei 9.250 de Imposto de Renda de 95, no seu artigo 25, diz: a pessoa física apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis, móveis e direitos, enfatizo, que no país ou no exterior constituem seu patrimônio e o de seus dependentes. Ora, outra afirmação controversa, a do próprio deputado Cunha, e eu vejo uma espécie daquilo que os psicólogos chamam de ato falho, quando ele se refere a Fernando Baiano, e sinceramente, se foi delação torturada, que se denuncie a tortura como crime hediondo. Nenhuma pessoa, nenhum cidadão pode aceitar isso. Agora, os colaboradores da justiça nunca falaram disso, colaboraram e se livraram talvez de penas mais graves. Mas o que o deputado Cunha fala? Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar, e olha, pelo menos eu nem suspeitava da vida empresarial dele nos anos 80, na África, e muito menos dessas contas na Suíça. Mas ele falou isso na CPI, que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. Ora, também é importante a gente destacar o seguinte: a chantagem, porque eu estou lendo nos jornais. Chantagem, aliás, vem do francês chanter, bonito, né? Cantar, seduzir, inebriar. Só que no mundo jurídico e político, chantagem é ameaçar, pressionar, barganhar. E olha, tem mão e contramão, tem os dois lados. Que ninguém aqui se sinta ou pratique chantagem, porque isso, obviamente, acaba por caminhar para oferecer ou receber vantagens, obviamente, nesse contexto, indevidas, o que fere a ética e o decoro parlamentar. Então, seria uma contradição em si mesma, dentro do Conselho de Ética, esse elemento que está aí na capa da Folha de São Paulo, que eu acabei de ver aqui de longe nas mãos do deputado Marum. Pressão sobre o PT.
Então isso tem que ser muito esclarecido e nada mais esclarecedor do que o voto. Por fim, senhor presidente e demais conselheiros, o Conselho deixar de analisar a representação, é disso que se trata, com evidências e indícios tão robustos, significa a Câmara dos Deputados abrir mão de enfrentar as suas próprias mazelas, de uma certa maneira autorizando a órgãos de controle externo, tão temidos agora, que o Senado diga, o que é nosso dever fazer. Então eu encerro, inclusive, com a ministra Carmen Lúcia, que eu admiro muito, não vou citar a frase que ficou famosa, mas ela disse que é dever de quem está na vida pública, no judiciário, no Ministério Público, no Parlamento, nos executivos, impedir a confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. E mais, isso é um alerta, inclusive, para as novas gerações. A decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. A rejeição do parecer do relator é, na nossa visão do PSOL, um profundo erro e vai ter repercussões muito ruins para todos nós, sem exceção. Então vamos agir com independência, com consciência, com serenidade e manter vivo o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Esse caso, inequivocamente, é o mais grave, não há uma prova até aqui, e o processo vai permitir isso, que conteste os indícios, os elementos robustos que estão não apenas na denúncia e nas investigações do Ministério Público e naquilo que está já no Supremo Tribunal Federal, mas aqui mesmo no Conselho a gente ainda não viu nenhuma negação peremptória documentada da Receita Federal, de qualquer instrumento republicano de controle de contas, dizendo que tudo isso é uma falácia, é uma invenção. Não. Nós temos convicção de que todos aqui do Conselho têm elementos robustos para fazer tão somente isso, a instrução processual. Se nem isso fizermos, eu creio que é desistir da correição que a própria Casa tem o dever de fazer. Presidente.